Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. O vídeo de hoje vem na sequência do vídeo anterior, onde reparei a placa de controle de um desumidificador YL 2007. Portanto, o vídeo em causa que está visível neste momento está disponível no Libri, no Odyssey, no Dailymotion e no Vimeo. De qualquer dos modos, colocarei os links na descrição do vídeo corrente. Portanto, queria então esclarecer alguns equívocos que surgiram na minha análise do funcionamento do circuito, sobretudo no que diz respeito à alimentação. Estes equívocos, entretanto, foram esclarecidos durante a edição do vídeo, portanto pus algumas notas em rodapé. No entanto, qualquer dos modos, decidi então fazer este vídeo para melhor detalhar acerca do funcionamento do circuito, que é bastante particular. Neste momento está visível o diagrama que se refere a algumas partes do circuito da placa de controle. São as partes que eu achei mais relevante colocar neste vídeo. Portanto, isto seria então a secção da alimentação, e esta secção aqui é a secção que controla tanto o compressor como a ventoinha. Portanto, eu no vídeo anterior tinha referido a existência de uma ponte retificadora constituída pelos diodos D1, D2, D3 e D4. No entanto, durante a edição verifiquei que não era isso que estava a acontecer. Portanto, de facto, D1 e D2 são diodos retificadores à partida. No entanto, D3 e D4 provavelmente são diodos Zener. Se eu for aqui a verificar, portanto, através da fotografia que tirei à placa, isto é uma fotografia tirada após a reparação da mesma, vejo então que D1 e D2 aparentam ser diodos retificadores pela marcação. No entanto, D3 e D4 têm uma marcação diferente. Portanto, analisando aqui a marcação de D5, isto seria um diodo, um N4007. Provavelmente D1 e D2 são do mesmo tipo. No entanto, D3 e D4 muito provavelmente são diodos Zener, portanto, tal como está aqui no esquemático. Esta teoria é reforçada pela observação que eu fiz no vídeo anterior. Portanto, eu observei que a tensão da alimentação do microcontrolador variava entre 4,4 a 5,5 volts, consoante o ROE estivesse ou não a ser alimentado. Portanto, se o ROE estiver a ser alimentado, a tensão que vai para o microcontrolador baixa para 4,4 ou 4,5 volts, e quando o ROE não está a ser alimentado, essa tensão assume um valor de 5,5 volts. Portanto, isto aponta para a existência de um elemento regulador no circuito. Pelo menos existe um elemento regulador. Na verdade existem dois. Portanto, D4 estaria a fazer a regulação da tensão de alimentação para o microcontrolador, e D3 em conjunção com D4 estaria a fazer a regulação da tensão de alimentação, portanto, da linha de menos 12 volts, que vai ser utilizada para alimentar a bobina do relé. Eu devo dizer que o microcontrolador tem o seu pino de alimentação referenciado ao neutro. Isso foi um lapso que eu cometi no vídeo anterior, não referi isso, porque não vi o que é que este jumper J1 estava a fazer. No entanto, eu vejo aqui o jumper J1 ao pé do microcontrolador. O jumper está a ser utilizado para ligar esta pista que está aqui, que é o neutro, diretamente ao pino de alimentação do microcontrolador. O pino oposto é o pino de massa, e o pino de massa está ligado então ao ponto intermédio, que está referenciado a menos 5 volts, que será este ponto intermédio aqui. Ou seja, portanto, em suma, o neutro vai então ligar a alimentação do microcontrolador,
E isto permite uma simplificação, que é precisamente implementar um triac para controlar a corrente do motor da ventoinha, e é o que este circuito está a fazer também. Portanto, se eu for a ver, este componente está aqui, na verdade é um triac, do tipo MAC 97A6. Basicamente vai cortar o neutro que vem do motor da ventoinha, ou seja, o motor vai ligar diretamente à fase e depois o neutro vai ligar ao triac. Porque é que estão a aplicar este triac? Possivelmente para poupar no relé. Portanto, seria uma das vantagens desta topologia. Esta topologia permite implementar simplesmente um triac para esta função, uma vez que não existe isolamento entre o neutro e o microcontrolador. Portanto, este pino é o pino 13 do microcontrolador, e o pino 13 só pode ter aqui duas tensões. Aliás, como qualquer pino do microcontrolador, só pode ter ou 0 volts ou menos 5 volts. Porque eu relembro que a massa do microcontrolador está a menos 5 volts. Portanto, se o pino estiver a 0 volts, se o pino 13, este pino de saída, estiver a 0 volts, o triac está ao corte, ou seja, não existe corrente a circular através do motor da ventoinha. Estando o pino a menos 5 volts, o triac passa a estar em condução. Por sua vez, o compressor está a ser controlado através deste relé. O relé está a ser controlado por um bipolar, um transistor bipolar. Portanto, a assunção que fiz no vídeo anterior está correta nesse aspecto. E o motor do compressor trabalha do seguinte modo. Portanto, o motor do compressor vai ligar à fase antes do fusível. Aliás, a fase da tomada entra aqui, portanto vai ao interruptor e depois sai aqui uma linha de fase para o compressor. Portanto, a alimentação entra aqui, vai para o interruptor novamente e depois sai logo para o compressor, e depois o fusível vai ligar o restante circuito. Portanto, a fase sai antes do fusível para o compressor. Vai ter aqui ao motor, e do motor segue então para um contacto, o contacto normalmente aberto do relé. E depois segue então para o neutro, que está ligado diretamente à tomada. O que é que acontece? O pino 11 também, tal como o pino 13, só pode ter duas tensões. Isto também é um pino de saída. Ou pode ter 0 volts ou pode ter menos 5 volts. Se tiver a 0 volts, o transistor, este Q1 é um transistor PNP, está ao corte. Portanto, o relé não está ativado, não está a ser alimentado. E isso quer dizer que o motor do compressor não está a funcionar. Se a tensão do pino 11 descer para menos 5 volts, o transistor passa então a estar em condução, em saturação, aliás. Estando em condução, vai passar a alimentar a bobina do relé, que por sua vez vai fazer atracar este contacto e faz funcionar então o compressor. Portanto, esta análise que fiz permite-me perceber muito melhor o funcionamento do circuito. Havia aqui uma dúvida que eu tive, que se prende com a existência deste diodo D2. No entanto, o que acontece neste tipo de circuitos é que o condensador precisa de ser polarizado em ambas as direções da corrente alternada. Portanto, a corrente está aqui é alternada,
Num dos ciclos vai polarizar através do diodo D2, no outro sentido vai polarizar o condensador através do circuito e do diodo D1. Isto porque é que este diodo precisa então de existir? Aliás, refazendo a pergunta, porque é que este condensador precisa de ser polarizado nas duas direções? Isto porque os condensadores não permitem a passagem de corrente contínua, mesmo que esta seja pulsada. Ou seja, se o D2 não existisse, só seria possível a corrente fluir através de D1 e do circuito. Portanto, eventualmente isto iria carregar o condensador apenas num sentido, não iria haver círculos de descarga e carga no outro sentido, e o condensador passaria então a cortar a alimentação. Portanto, eu de seguida vou fazer uma simulação para mostrar isso mesmo, para além de mostrar também outras características do circuito. Vou fazer então essa simulação no par de cima. Tenho então a simulação preparada no par de cima. Neste caso vou simular dois circuitos, um deles com o D2 presente e o outro sem esse diodo, para mostrar a importância do diodo D2 no circuito. Antes de mais, convém fazer aqui algumas ressalvas. Z1 representa o diodo Zener em D4, ao passo que Z2 representa o diodo Zener em D3. Os tipos de diodo que eu utilizei não são os mesmos que o circuito implementa, no entanto, são tipos que estão bastante próximos à realidade. R5 é um resistor fictício que representa a corrente de consumo do microcontrolador, que seria de 5 mA. Por sua vez, R6 representa a impedância da bobina do relé. E neste caso o que eu vou simular vai ser, neste caso o que eu vou medir, aliás, vai ser a tensão da linha de menos 5 volts, que é esta linha MCU_GND, e da linha de menos 12 volts. Vou fazer isso, portanto, fazendo uma simulação de transient response ao longo de um segundo. Portanto, estas são as configurações. Faço um run. Portanto, e vejo a verde a tensão na linha de menos 5 volts, está bastante próxima, com uma ondulação, isto porque o circuito está a ser alimentado por uma tensão de 230 volts de corrente alternada. Portanto, isto será uma ondulação de 100 Hz. Portanto, a laranja, vejo a tensão da linha de menos 12 volts. Posso também simular o que é que acontece quando o relé não está a ser alimentado. Neste caso, vou ter que definir a a resistência do resistor fictício para cerca de 10 MΩ. Ou, aliás, em alternativa, posso simplesmente tirá-lo do circuito, mas se calhar é melhor assim. Portanto, faço um run. Novamente com os mesmos parâmetros. Portanto, vejo que a tensão na linha de menos 5 volts desceu para 5,2 volts. Isto quer dizer que, com efeito, a tensão presente no microcontrolador aumenta. Portanto, eu relembro que a massa do microcontrolador está ligada à linha de menos 5 volts. O mesmo acontece com a linha de menos 12 volts, portanto a tensão desce para menos 12,4 volts. Ou seja, portanto, o diferencial da tensão também aumentou, com efeito. E o último passo então vai ser simular o circuito, portanto, nas condições estando o relé portanto, ligado, mas sem o diodo D2. Vou fazer então o run nas mesmas condições.
Portanto, e vejo que na linha de menos 5 volts tenho uma tensão muito próxima a 0 volts. Semelhantemente, na linha de menos 12 volts vejo uma tensão muito abaixo daquela que seria de esperar, ou seja, isto quer dizer que para todos os efeitos o circuito não está a ser alimentado. Portanto, e de facto verifica-se aquilo que eu descrevi, portanto o condensador só está a ser polarizado num sentido, não está a ser polarizado no outro sentido, e efetivamente não deixa passar corrente para o restante circuito. O que pode deixar passar alguma corrente seria este resistor R1, mas a corrente não é muito relevante. E de facto vê-se aquilo que eu previ, o circuito não está a ser alimentado e T2 de facto tem a sua importância. Posto isto, eu espero que tenha gostado deste vídeo, que serviu para detalhar acerca do real funcionamento do circuito, uma vez que no vídeo anterior não interpretei o circuito da forma mais correta. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor, disponha que eu responderei. E até uma próxima.